E o vice-líder da Guilda de Zarve fala para o capitão: Olha aqui, MC Gray, qual é o seu plano? E ele continua a questionar o capitão. Se você estudou o senhor de nível Caos Reax, então você deve saber que não temos muito tempo. E o capitão pensando, a falta de soldado corpo a corpo é criticamente prejudicial. Com apenas 2 não podemos nem quebrar. O capitão da Guilda de Zarve fica preocupado e começa a pensar. Além disso, os 2 restantes estão mais próximos do caos de estabilidade de dano. Um espadachim e um lança, e eu não posso perder esses soldados. Ou seja, não temos um aventureiro na posição do guardião, um guerreiro de defesa especializado. Apenas uma pessoa para o meu plano dar certo, mas eu não tenho. Se houvesse até uma posição adequada, conseguiria até mesmo da minha própria equipe. E o capitão com os nervos à flor da pele, e um dos membros diz: Vice-capitão, os aventureiros foram embora. Por favor, decida. Não temos tempo. Precisamos nos mover enquanto aqueles que acabaram de sair ainda podem chamar alguma atenção. Vice-capitão, mas de repente ele ouve uma voz alta falando: É isso que vocês estão ouvindo. Eu vou abrir o caminho. E o capitão da guilda de Zarve pensa: Mas quem está falando tão alto assim? Quem é aquele aventureiro que está gritando tão alto e fazendo essa agitação toda? Responda. Eu serei o juiz disso. Apenas responda a pergunta. E o soldado responde a pergunta dele. Ele está pedindo a essência do herói do orc, senhor. Com isso, o líder da guilda de Zarve começa a pensar. Habilidade, sobrevivência, mas o que? Será? O jogo relata: instinto de sobrevivência aumenta a probabilidade de sobrevivência, iluminando uma luz no alvo. E o capitão, olhando aquela luz, é a primeira vez que vejo uma luz tão forte vindo de uma pessoa. No meio de inúmeras crises, essa habilidade me diz: um avanço preciso e determinado. Quem é esse homem? Vice-capitão? E o capitão pergunta: qual é o seu nome? Chegou onde eu queria. A segunda aposta concluída com sucesso. Bjorn, filho de Andal. Eu sou o capitão MC Gray, vice-chefe do clã de Zarve. E ele continua: Então, quem disse para você que derrotamos o herói do orc? E Bjorn fica em dúvida: Mas como assim? Você quer que eu adivinhe? E o capitão fala para ele: Por que um grande clã como o nosso desce para controlar o território orc do terceiro andar? Se fosse apenas para pegar alguns guerreiros orc, não precisaríamos de materiais estratégicos. E o capitão continua a falar: Deve ter havido um outro motivo real. E o jogo relata monstro de quinto nível, herói orc. É uma espécie de chefe escondido que pode ser convocado para oferecer 77 mármores de guerreiro orc no altar em centro do território. O chefe da guilda de Zarve, pensando, considerando os materiais que tivemos, era para se preparar para a pequena chance de um senhor de orc aparecer. E Bjorn fala para eles: Parece que o Lord Orc não apareceu, hein? Você sabia disso também? Diz o líder da guilda de Zarve. E o líder da guilda de Zarve o questiona: Então, dê-nos uma boa razão pela qual precisamos de você. Bom, Bjorn responde: Sou um bárbaro com a gravura imortal. Minha primeira essência é de um vampiro. E apenas para referência, a essência é de um guardião do Rift. E a segunda é de um cadáver golem, com resistência a todo tipo de dor. Vice-capitão da guilda de Zarve diz: Não há necessidade de explicar tudo em detalhes. Quer dizer que você pode lutar enquanto bebe poções, certo? Então, isso é tudo? E Bjorn diz que sim. E o capitão da guilda de Zarve pensando: certamente isso não é ruim para explorar o terceiro andar. Não é ruim mesmo. Não, comparando os 2 guerreiros dos nossos,
Isso é excepcionalmente bom. Tudo bem, Bjorn, filho de Andel, vamos investir em você. E Long questiona. Ah, mas vice-capitão, essa essência foi solicitada por um. E o capitão diz, o suficiente. Vice-capitão da Guilda de Zarv diz, se a outra essência não apareceu, é isso. Se uma essência pode economizar mais um membro do clã, vale a pena o investimento. E o grupo da Guilda de Zarv fica chocado com isso, mas obedecem às ordens. Karlstein, traga a essência. Bjorn pensando, tudo bem, passei no primeiro ponto de verificação. E o jogo relata, os heróis orques convocados com pedra mágica são 3. Cada um tem seu próprio nome único. Um monstro chamado, em outras palavras, variante mais alta, com essência bastante problemática. Embora sejam monstros de 5º nível, são necessários uma festa de ataques essencial para levá-los, e os 3 heróis orques convocados são denominados monstros variantes de alto nível, com essências bastante problemáticas, sendo monstros da série STH. Eles precisam de equipes para derrotá-los. Geralmente chamamos esses caras de Orkentril, cada um deixando uma essência de cor específica. Manchada solta a essência vermelha com grito de fúria. Belta deixa cair a essência azul com bandeira de luta. Tarugas, abra a essência verde com a habilidade Etat, chave para o meu treinamento de escudo em bárbaro. E o capitão da Guilda de Zarv pergunta, qual deles conseguimos? O verde. E com essa sorte geralmente termina bem. O jogo relata, a essência do herói orc penetra a alma do personagem. Força mais de 78, agilidade mais de 35, espírito de luta mais de 48, resistência física mais de 29, densidade óssea mais de 38. Bjorn diz, sinto o poder fluir pelo meu corpo, porque o aumento do poder está brigando com meu espírito. Eu quero exercer esse poder imediatamente. E o capitão da Guilda de Zarv diz, primeiro é preciso tirar seu equipamento para exercer esse poder. Bjorn começa a tirar sua armadura, e o capitão da Guilda de Zarv fala, use tudo isso. Rolos, e as poções, hein? Bjorn pensa, para um grande clã, eles estão oferecendo um suporte adequado. Misha, mantenha-os seguros, por favor. E o jogo relata, personagem usa rolo de apoio de defesa física. Personagem usa rolo de suporte avançado de resistência. O personagem usa regeneração energética, suporte scroll. O personagem consome o elixir de aumento de força. Temporariamente aumenta em mais de 10. Temporariamente aumenta a força em mais de 18. O personagem consome a lágrima de espírito. Temporariamente aumenta a resistência elementar em mais de 18. Consome o frasco de balisco. Aumenta temporariamente a resistência à dor em mais de 10. Auron the Plane lança Graça dos Espíritos. O poder mágico do personagem aumenta muito. Auron the Plane chama de regeneração. Regeneração física aumenta muito. Tarolis Pian elenco Círculo de Sacrifício. O nível de ameaça do personagem aumenta muito. Por fim, Mestre do Sangue. E isso não importa qual poder eu absorva, o Karlstein será o mais útil. E logo Long faz um pequeno corte no seu braço. O personagem lança Mestre do Sangue. O personagem absorve temporariamente a habilidade passada, profana de Tyler Karlstein. E o capitão da guilda diz, vendo essa mudança da cor dos seus olhos, parece que o Onirlui foi absorvido. E o jogo relata, quem possui o Onirlui, a essência máxima é reduzida em -1. Desempenho de todas as habilidades ativas aumenta em 1,5 vezes a mais. E o capitão fala, que tal começarmos? E Bjorn, claro. E o capitão da guilda fala, vá devagar. E
Bjorn começa a sentir a habilidade obtida através da essência do herói do Orc, Gigante Growth. Começa. E o jogo relata: personagem lança crescimento gigante. A estatura do personagem aumenta com o tamanho e o nível de ameaça. E as estatísticas físicas também aumentam. E ele vai crescendo, chegando ao ponto conhecido como Rebanho Bárbaro. É grande mesmo, Bjorn. E todos que estão ali observam e falam: isso é literalmente um monstro. E o capitão da guilda de Zarv fala: acho que precisamos de algo para encobrir. Traga mais algumas capas. Com isso, estamos prontos para partir. Falta apenas 30 minutos. Você pode fazer isso? Bjorn responde: claro. E ele dá uma respirada profunda e fala em voz alta: e começa a correr na frente de todos. E ele pensa: não existe o impossível. E o capitão da guilda de Zarv pede para que todos os sigam, e todos os exploradores restantes e o grupo da guilda de Zarv começa a segui-lo. Bjorn pensando enquanto está correndo: atrás de mim agora estão 23 membros do clã e Misha, juntamente com 3 aventureiros do 40 andar que não foram influenciados pelo encantamento. Bjorn pensando: eles se juntaram em troca de todos os seus equipamentos, sob o julgamento racional de MC Grey. Os aventureiros não apenas pagaram com o seu equipamento, mas também se uniram como sacrifício. O jogo relata: o personagem lança gravura sacrificial, um raio de 180 metros. O número de sacrifício aumenta temporariamente as estatísticas físicas do personagem. O poder avassalador vem com um intenso desejo de destruir. Felizmente, não há necessidade de restringir isso. Um gire! E ele parte para cima do monstro Reax, e Reax logo de cara começa a se multiplicar. O avatar de tamanho Reax e manda seus filhotes. E Bjorn, vendo eles vindo, fala: embora miniaturas, mas o meu lado ainda é pequeno. Bjorn luta ferozmente com os filhotes de Reax. A luta é insana, mas ele consegue derrubar os 2 filhotes de Reax. E o jogo relata: o ódio de Reax é ativado. O personagem recupera o dano significativo do atributo de sombra. E Bjorn sente a dor e diz: isso é porque a presença de um navio tanque principal e crucial é um gap de malícia é muito alto. Ai, isso dói demais. Mesmo assim, com a resistência, a dor e o dano está muito forte. Claro, graças à essência do vampiro, eu me regenero mais rápido. Bjorn pensando na luta e fala: enquanto eu proteger o coração, ficarei bem. O jogo relata: fonte da escuridão garante que o personagem não morra, até que o coração esteja corrompido. E Bjorn ainda pensando: se fosse apenas um canhão de vidro, ou seja, um famoso espadachim ou um arqueiro de renome, eles seriam inúteis nessa batalha. E o capitão da guilda de Zarv fala para Bjorn: essa foi por pouco, não tire muitos de uma vez. Não, isso é mais fácil dizer do que fazer. E Bjorn ainda pensando: no modo de crescimento gigante, o tamanho aumenta o nível e aumenta também o nível de ameaça. Ou seja, a chance de atrair monstros é muito grande e ele começa a esbravejar. Essencialmente, é sempre um modo Taunt. Para um bárbaro, o aumento é quase insano. E Bjorn, com isso tudo, vai abrindo o caminho para todos irem com segurança. Bjorn pensa: isso permite que os exploradores se movam confortavelmente em segurança. E Long, em seguida, tenta atacar Reax, mas sem sucesso. E Long sente a dor. Ah não, o dano reflexível. O mesmo dano infligido pelo atacante retorna exatamente para quem está atacando.
de fato. E ele começa a sentir a dor. E ele grita: Padre, o que você está fazendo? Venha me curar, agora mesmo. E Bjorn fala para Long: Não seja estúpido. Se você se colocar na frente de Reax, a morte é certa. E Long vê o padre e fala: Você é aquele bastardo. E o padre só de boa curando ele. E Bjorn se questiona: A frente é minha, mas só eu, sozinho, para lidar com isso. Por quê? E o jogo relata: os personagens estão com a saúde abaixo de 58%. O jogo relata o caminho do herói. Aumenta todos os valores de resistência e resistência. O herói do orc, habilidade, caminho do herói. Bjorn analisa enquanto se recupera dos golpes sofridos por Reax e pensa: na verdade, foi para essa habilidade que eu queria a essência do herói do orc. Quando a minha vida fica abaixo de 50%, essa habilidade incrementa todos os tipos de defesas para aproveitar o máximo. E Bjorn decide que vai segurar a frente sozinho, para que todos possam sair em segurança. E Bjorn diz: Não venham para a frente. Eu sozinho vou lidar com a frente.